Quero começar esse 20 da seguinte maneira. Vai vir mais reforço ou... Aquela última perguntinha assim pra... Assim, eu considero que os nossos reforços serão reforços internos, né? Que eu considero o Dieguinho um reforço, porque ele se machucou na primeira rodada do estadual, ficou 2 meses e meio praticamente fora, então eu acredito que ele estará apto, acredito que para a 3ª ou 4ª rodada da Série B, então eu considero o Dieguinho um grande reforço, na verdade. E assim, a princípio nós não vamos trazer mais ninguém pelo fato de eu entender que nós temos um elenco extremamente forte e competitivo. Professor, é brincadeira isso, né, cara? É brincadeira com a cara do torcedor. Moça, vou te falar uma coisa. Não queira se queimar com a torcida. E não queira não, você já está se queimando, né? Tu falar um absurdo desse, tu tá pedindo pra sofrer críticas, cara. Porque tu dizer que o elenco está forte pra Série B, preparado, sei lá, pô, tá de sacanagem, cara. Tá escancarado que o time precisa de contratação, das atuações vergonhosas que vem fazendo nos últimos jogos, e você dizer que não vai trazer contratação, não precisa de contratação, pô, tá de sacanagem. Tá de brincadeira. Hoje não poderia ser diferente. O Ceará tem uma atuação vergonhosa, com um público muito baixo de torcedores. E assim, eu não tiro a razão do torcedor que não foi para o estádio. Eu não tiro. Tá mais do que certo. Tá mais do que certo, cara. Assim, o Moza parece que tá indo muito na onda da mentalidade dessa diretoria vergonhosa e irresponsável. Não queira ir na mente com essa consciência dessa diretoria fracassada que é. Porque, Moza, tu vai se queimar. E assim, eles ficam. Tu não fica, Moza. Tu não fica. Não queira se queimar, não. O Ceará parece que nos últimos anos não tem um técnico que bate de frente com essa diretoria. Não tem um técnico que cobra contratação. Não tem um técnico que seja pulso firme, que cobre do jogador. Não tem, cara. É a diretoria que manda no treinador, causa tipo como se o treinador fosse a marionete na mão dessa diretoria. É tipo isso. A diretoria controla o treinador, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. É isso, cara. Ou parece que é tipo um roteiro. Assim, você vai falar isso, você não vai falar aquilo. É isso, cara. É isso. É isso, rapaziada. É uma atuação hoje do Ceará vergonhosa. E assim, me preocupa. O Moza falou que não precisa de contratação, não vai trazer contratação. Assim, a primeira janela já tá acabando. Acabou o mercado internacional. Não dá pra trazer mais um jogador estrangeiro, sei lá, do mercado internacional. Não dá, esquece. Agora é só mercado brasileiro, mercado nacional. Só. E assim, o que já era difícil com as duas janelas assim abertas, né? Mercado internacional, mercado nacional, fica mais difícil. O Ceará hoje, um comportamento horrível, horrível mesmo. Tanto no primeiro tempo, segundo tempo, que eu vou trazer aqui a escalação para vocês. A escalação foi a seguinte. Richard no gol. E assim, que partida patética do Rafael Ramos, né? É um jogador que tava vindo bem, mas, cara, não é nada demais, nada demais. É um jogador totalmente limitado. E assim, eu posso ser louco? Eu posso. Eu posso ser ao ponto de chegar no desespero? Eu posso. Próximo jogo, bota na lateral direito o Júlio César. Pode botar. O Alex Silva tá lesionado e tal. Eu não vou torcer aqui pela lesão do cara, né? Mas, cara, ainda bem que tá lesionado, porque com certeza quem entraria hoje no lugar do Rafael Ramos era o Alex Silva. Tá. Pra mim, o próximo jogo, o Júlio César seria o lateral direito. Entrou bem, gostei da partida do Júlio César quando entrou. E assim, na temporada passada de 2025, ele atuou mais de lateral direito. Então seria interessante testar ele para ver se seria pelo menos ali um ok e tal na lateral direita, né? Então, para mim, o próximo jogo entraria de lateral direito com o Júlio César, para ver. E assim, continuando a escalação, a dupla de zaga Éder, que falhou no gol. Minha nossa, né? Éder e Luizão.
E na lateral esquerda, Fernando. Fernando não fez uma partida horrível que nem normalmente faz. Fez uma partida ok ali e tal. Tem as suas falhas, tem. Mas tem ali uma... Não sei se eu posso dizer uma evolução. Mas até que ele foi menos pior do que ele normalmente é. Se é que pode considerar isso bom. Então, assim... Tem um Sanches que chegou para o Ceará. Até agora o Moza não utilizou. Não sei porquê. No final eu vou dizer minha escalação ideal pro Ceará. Vocês vão ficar impressionados com a minha escalação totalmente mudada, mas é isso. Beleza, fechando o setor da linha defensiva, vamos para o meio de campo com o Lucas Lima, horrível. É um jogador que tipo assim só anda em campo. É um volante que eu não vejo ele desarmar, não vejo ele dar um carrinho, uma interceptação, um lançamento. Eu não vejo isso no Lucas Lima. O Lucas Lima me lembra um pouco, sabe quem? O Deluca. Um Deluca em 2024, que o que aquele cara me estressava. Ele junto com o Alho. Naquele time de 2024, Deluca e Alho. E também tinha o Matheus Felipe ali, né? Pô, como é que eu se esqueço, né? Esses 3 jogadores. E quando esses 3 eram titular? Minha nossa. Era um show de ruindade grande, cara. Era ruindade grande. Então hoje o Lucas Lima é horrível. Não sei como é que a diretoria não fez uma contratação no setor de volante. Embora o Dieguinho já esteja voltando, como até o próprio Mozi falou, né? Lá pra 3ª, 4ª rodada ele esteja voltando, ainda bem. E eu espero que o Dieguinho volte bem. Se ele não voltar bem, lascou, irmão. Lascou pra caramba. Eu espero que ele volte bem, assuma a titularidade, faça diferença no meio de campo, assim como ele fez na temporada passada de 2025. Faz muita falta hoje. Então, assim, eu acho irresponsabilidade dessa diretoria não ter que buscar um primeiro volante aí, né? E, assim, Zanocelo, o jogador que tava mais jogando assim no jogo, é o único jogador que existe no meio de campo do Ceará. Teve o Vina, que, minha nossa, né? O Vina sumido em campo, não fez nada. Talvez seja por causa da lesão, ele esteja forçando a lesão dele, o que eu não acho certo. Pode ser sim isso, mas, cara, pô, se for pra tu forçar a lesão e tal, e não tá entregando nada, é melhor, pô, tu se recuperar, cara. Melhor. É isso. E agora fechando com o trio de ataque, com Mateuzinho. Na direita, Matheus Araújo na esquerda e de centroavante, Wendel Silva. Que ataque, assim, horrível, cara. Que ataque horrível. É um ataque que não produz, assim... Esse negócio de improvisar meia de ponta não dá certo. E, assim, eu vou ser totalmente aqui um crítico. Cara, o que tem de diferente no Matheus Araújo, cara? O que tem de diferente? A recomposição dele e tal... Talvez só isso. Mas, cara, o Matheus Araújo é só um meia, cara. Tira esse negócio da cabeça de improvisar meia de ponta, porque isso não vai dar certo na Série B, cara. Não vai dar certo. Precisamos de um ponta esquerda que tenha drible e velocidade. Tem o Fernandinho que, pô, tem essas características? Tem, mas não tá numa fase boa. Temos também o Pedro Henrique ali e tal, mas tá lesionado. E por que não testa o Júlio? Não dá oportunidade pro moleque. Por quê? Não sei porque o Moza não dá, não sei. Seria interessante. Esse negócio de testar, pô, meia na ponta esquerda não dá certo, cara. O Matheus Araújo é um jogador ali, ok, cara, nada mais que além disso. Já era, mano, já era. Sabe? Já era. Não tem pra que tá improvisando isso. O Ceará vai perder muito. Produção, ofensividade. Se continuar fazendo esses erros, cara. Improvisar um meia de ponta e tal. Se bem que o Mateuzinho é uma espécie de improvisado, né? Só que o que? O Mateuzinho é muito diferente do Matheus Araújo. O Mateuzinho tem drible, tem velocidade, tem filtração. O Mateuzinho não tá muito bem no Ceará. Eu esperava mais do Mateuzinho e não vem entregando nada. E o Wendel Silva, vamos falar, né? O Wendel Silva, horrível. Tenebroso. Eu sabia quando o Ceará acertou com esse cara, que esse cara não iria entregar nada pelo Ceará. Teve a estreia dele que fez gol, teve também no segundo jogo dele, fez gol também. Mas esse cara é muito limitado, cara. Erra muito passe bom, passe de 5 metros o cara erra, não dá pra entender. E, assim, tenebroso em campo, cara. O Ceará trazer um 9, sendo que já tinha um 9 de mobilidade e ainda traz outro 9 de mobilidade, o que é erro. Essa diretoria parece estar perdida.
Tá. Isso é grave. Deveria trazer um centroavante com as características que o Moza gosta, quer, que é um centroavante de área. Mas talvez se hoje nós tivéssemos esse 9 de área, mesmo 9 fixos dentro da área, talvez ele não estaria rendendo, porque os nossos pontas não cria nada, nosso meia não cria nada, né? E assim, cara, quando o Ceará cria com os pontas, às vezes o 9 não tá na área, porque o Wendel é um 9 de mobilidade, cara, né? Então acho um erro grave que essa diretoria cometeu, não ter trago um 9 de área, mesmo assim eu tinha trago, embora nossos pontos sejam muito ruins, tinha trago. E tem que fazer contratação, mercado nacional, né, buscar aí pelo menos um ponto esquerda e torcer pela volta do Dieguinho que seja boa e ação na titularidade. E é isso, cara. Não espero mais que uma contratação que o Ceará pode fazer essa janela. Se fazer, eu vou ficar satisfeito. Assim, eu queria mais, claro, né? Queria muito mais, mas eu sei que essa diretoria patética não vai trazer mais do que um jogador. Essa que é a verdade. Então, assim, o primeiro tempo do Ceará, até os primeiros 15 minutos, foi muito bom. O Ceará muito em cima. Claro que, tipo assim, poderia ser mais, né? Não tem aquele passe final que pode realmente causar perigo, né? Não tem, cara, ali para uma grande chance. Não tem, cara, não tem. Mas assim, vamos para o primeiro gol do Ceará. Cara, que pênalti bizarro foi aquele, mano. O lateral do São Bernardo, que inclusive fez gol em nós. Ele tipo levanta as mãos assim, como se como não, pra dizer que não foi pênalti, não encostou, eu acho que era o Matheus Araújo, só que quando ele levanta as mãos, a bola bate na mão dele. E é pênalti, né, pô? E o Zanocelo cobra muito bem, o que vem jogando muito bem o Zanocelo, cara. É claro que às vezes erra uns passes muito bobo, mas, cara, vem representando muito, é o único cara que eu vejo dentro de campo que tem fome de vencer, que tem fome de mudar o jeito de jogo. Hoje dele e o Melk foram os dois únicos jogadores que eu vi que tinham vontade de querer mudar o jogo, querer mostrar um jogo melhor para o time, para a torcida. Mas os outros jogadores não pareciam que queriam isso. Essa que é a verdade. Então vamos lá. Zanocelo cobra um pênalti muito bem cobrado. E é isso, cara. Pra mim o Zanocelo vem sendo um dos líderes desse time. É um cara que apoia muito o time, um cara que chama, motiva. E pra mim hoje, né, ele estaria aí na lista dos capitães, cara, do Ceará. Na lista dos capitães mesmo. Então, vem jogando muito o Zanocelo. É claro que algumas vezes ele comete alguns erros, né? Como passe e tal. Falta que não precisa. Mas, cara, é um jogador que tem muita raça, cara. Muita raça mesmo. E é isso. Primeiro tempo do Ceará acaba. O Ceará vence por 1-0. Só que o Ceará volta para o segundo tempo. Um jogo assim do Ceará. Tenebroso, cara. Tenebroso. São Bernardo foi mais pra cima. E depois ali no lado direito, né? Com Lucas Rian, ex-jogador nosso. Chuta ali, dá um passe, né, ali cruzado, o lateral esquerdo que fez o pênalti. Acaba ali nas costas do Éder. O Éder não marca. O Zanocelo também até que poderia ter marcado ali e tal. Mas ali era pro Éder, pô. E o Éder só viu a bola entrar, cara. Não foi pressionar o cara. E o cara cobrou livre ali. E teve até falha ali do Rafael Ramos. Falha do Mateuzinho na marcação. Mas é isso. Um time patético hoje dentro de campo. Patético mesmo. E assim, torcida, vocês esperam contratação? Porque assim, pra ser sério, eu não vou esperar. Eu não espero contratação. O mercado acho que fecha na próxima sexta-feira. Então assim, será que essa diretoria vai trazer contratação? E se for trazer contratação, que não seja qualquer contratação, só pra dizer, eu trouxe essa contratação, não pode me cobrar. Tem que trazer contratação pra somar.
E ainda mais, limitado, né? Porque tem que ser no mercado nacional. Aí que fica mais difícil ainda. Então, assim... quase que eu me esqueço. Boa atuação do Melk, tá? Pra mim ele é titular próximo jogo. Em falar em próximo titular no jogo... eu vou falar minha escalação próximo jogo. E... o Melk entrou muito bem, causando dinamicar o jogo e tal. Pra mim, ele é titular no próximo jogo. Minha escalação no próximo jogo seria a seguinte, totalmente mudado. Eu vi jogador atuando hoje no Ceará que parece que não quer nada. Não quer nada. Então, se não quer nada, vamos dar oportunidade pra outro, cara. Simples. Vamos dar oportunidade, não tem problema. Não, na verdade tem problema sim, sai do Ceará. Mas vamos lá. Até me enrolei, bora lá. Próxima escalação seria Richa de lateral direito, Júlio César, dupla de zaga. Cara, agora pelo setor de lado direito eu fico muito em dúvida. Tem o Pedro Gilmar, tem o próprio Júlio César que pode, né, atuar ali. Tem o Ronald, mas eu iria com o Ronald. O Ronald pode dar liga ali junto com o Luizão. Luizão pra mim não sai da titularidade, é titular absoluto hoje. Então essa seria a minha zaga ideal. Ronald e Luizão. No lado esquerdo seria o Sanches, mas eu sei que o Moza não vai dar oportunidade pro Sanches assim, de titular. Beleza, no meio de campo seria Richardson. Lucas Lima não é um volante marcador, diferente do Richardson. O Richardson tem suas limitações, mas é um volante ali ok ali para causar desarme e tal, jogado em contra-ataque ali, que é interessante quando desarma. Então seria interessante. Aí, Richardson, Zanocelo e colocaria, embora o Juan Alano foi horrível hoje, eu colocaria o Juan Alano. No setor de ataque, na ponta direita, seria o Melk, que entrou muito bem hoje, é titular. Centroavante, cara, minha nossa, dois centroavantes, eu não tenho quem colocar assim no centroavante assim, cara. O Lucas né? Mas eu daria uma oportunidade pro Lucas, porque minha nossa, as últimas partidas do Wendel é horrível, cara, horrível mesmo. E na ponta esquerda eu iria com o Mateuzinho, já que o Pedro Henrique não pode jogar, né, tá lesionado, eu iria com o Mateuzinho. Esse seria meu time no próximo jogo. Então, é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. Valeu.